Fala galera do Azure, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre governança e hoje eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade bem legal, um produto bem legal do Azure, que é o Azure Blueprints. Olha só, vocês digitam aí aka.ms/blueprints e ele vai direcionar para a documentação oficial aí do Azure Blueprints. Ele ainda está em preview, mas é uma funcionalidade muito boa para quem trabalha com arquitetura, em projetos, governança. Olha só, ele está no subtítulo aqui do Azure em governança. Então você que trabalha com políticas, já utiliza políticas, o Azure Blueprints, ele aumenta essa granularidade, levando para outros tipos de governança, como não só o uso de políticas, mas o uso de Azure Templates e outras funcionalidades. Vou acessar aqui o portal. Esse aqui é o meu portal do Azure. Vou mostrar aqui para vocês os resource groups que eu tenho criados. Então vocês vão vir aqui no Search e digitar Blueprints. Beleza? Clicar aqui em Blueprints. A gente vai fazer algumas demonstrações e eu espero que fique para que fique bem claro para vocês como é que o Blueprint funciona. Então, voltando aqui, ó, ele está em Preview. Então, qual é a primeira coisa que eu vou definir? Eu vou criar um Blueprint para depois fazer uma associação. Vou dar um nome para ele. Olha só, tem alguns pré-definidos aqui, alguns blueprints pré-definidos que eu vou mostrar aqui no finalzinho, mas primeiramente eu vou criar um blueprint em branco. Vou dar um nome para ele. Fazer uma associação de uma assinatura, um definition location. Nada mais é do que escolher a assinatura para qual esse blueprint vai ser associado. Em qual assinatura que ele vai ser executado e atribuído. O grande pulo do gato está aqui dentro dos artefatos. Então posso definir alguns artefatos a nível de subscription. São 4. Políticas, associação, atribuição de função, ARM templates e a nível de resource group. Então vou criar um primeiro artefato aqui a nível de resource group. Então eu quero predefinir aqui que todos os meus resource groups eles vão ser criados na região South Brasil. Então posso predefinir isso de antemão aqui. E quero que eles sejam tagueados. Empresa. Eu quero que eles venham com a tag empresa contoso. Ainda vou botar aqui responsável Francisco, eu. E vou adicionar aqui. Então esse é um primeiro artefato. Eu posso definir outros artefatos a nível de grupo de recurso. Então vou adicionar mais alguns artefatos aqui. A nível de grupo de recurso, vocês veem que ficam disponibilizados apenas 3. Eu posso fazer atribuição de política, atribuição de função e atribuição e ARM templates. Então vou fazer uma atribuição, vou utilizar todos para vocês verificarem todos os artefatos que são disponíveis. Então, para quem já trabalhou com política, é praticamente idêntico, mas só eu vou definir aqui uma SKU, fazer uma atribuição de SKU. As SKUs que são permitidas para essa minha assinatura. Então, eu vou fazer uma definição aqui, vou adicionar. Vou clicar aqui para fazer minha definição. Olha só. Se eu não definir, ele vai associar qualquer
SKU, mas eu já tenho uma SKU aqui pré-definida, tem um padrão aqui, ó. Então vou o que isso define, Francisco? Isso define que só são permitidas SKUs de máquina virtual Standard A1V2 nessa minha assinatura, nesse meu Resource Group. Então só poderão ser criadas máquinas virtuais desse tipo, desse size. Então vou salvar aqui, vou adicionar mais um artefato. Vou adicionar um artefato de atribuição de função. Então, na hora da minha definição, da minha atribuição de um blueprint, eu quero que seja definido uma função de contributor de máquina virtual. Então, na hora da minha criação, eu preciso associar essa função a um usuário. Vou definir mais um artefato aqui, um artefato de ARM template. Então vou aqui de create storage account. Aqui em templates, em ARM templates, eu posso fazer uma importação de um JSON que eu já tenha definido, já tem um arquivo JSON pré-definido, ou eu posso vir aqui no GitHub do Quick Start Templates, onde eu tenho várias opções já pré-definidas. Eu vou utilizar aqui, vou dar um buscar aqui na Storage Account Create. Vamos lá, pronto. Storage Account Create, criação de uma Storage Account padrão. Então vou pegar aqui o JSON dele, de deploy, vou selecionar aqui tudo, e vou jogar lá no meu artefato. Então o que ele vai fazer aqui? Beleza, vou copiar, pronto. Então dentro aqui das minhas variáveis, eu posso fazer algumas pré-definições também, eu posso fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui no tipo de replicação eu posso mudar para um outro tipo de replicação. Aqui é uma replicação, nesse meu storage account vai ter uma replicação local, que é o valor default. Vocês vão ver que na atribuição, quando eu fizer o assign do meu blueprint, ele vai trazer como valor padrão esse standard LRS. Então aqui é só para vocês verificarem, visualizarem que eu posso fazer distribuição, adicionar artefatos de ARM templates. Beleza? Então tá aqui, eu vou salvar, preciso salvar como rascunho, salvo o meu artefato, meu blueprint como rascunho. Já defini aí vários artefatos. Um de Resource Group, uma atribuição de política, uma atribuição de função e um ARM template, que são os artefatos disponíveis. Então, eu venho aqui no meu dashboard, em Blueprint Definitions, e foi criado o meu blueprint, mas só que ele ainda está em rascunho. Então, vou clicar nele. Para que um blueprint funcione, eu preciso fazer a publicação dele. Nesse momento aqui eu ainda posso fazer edição, efetuar alguma alteração que eu queira, mas toda essa padronização aqui que foi criada foi validada por mim, então eu vou publicar. E aqui onde eu tenho as minhas definições de versionamento. Então essa aqui é a minha versão 1.0. Criação padrão, criação inicial do blueprint, beleza, e faço a minha publicação. Aguardar aqui um pouquinho, ele já fez a publicação
E olha só, ele já muda minha opção aqui para atribuição. Primeiramente eu fiz a publicação e agora eu posso fazer minha atribuição, fazer meu assign, que é o último passo do meu blueprint. Então, vou clicar aqui em atribuição, fazer o assign do meu blueprint. Olha só, tem o nome dele, tem um versionamento. Posso, as atribuições de lock, eu vou atribuir aqui que ele não pode ser excluído. Vocês vão verificar depois porque eu fiz essa atribuição aqui. Olha só, os recursos que vão ser deployados não vão poder ser deletados. E aqui alguns parâmetros da minha atribuição. Eu posso definir aqui o meu resource group, vou chamar ele de RG001. Eu não posso fazer a mudança do meu location, da minha religião, olha só, é Brasil South. Vou definir aqui quem vai ser o meu, vou atribuir vou fazer uma atribuição de função aqui, do Virtual Machine Contributor. Quem vai ser o meu, ele vai buscar aqui no meu Azure AD ou no meu RBAC quem são os usuários que existem já pré-definidos. Eu só vou associar esse aqui primeiro, só para... Aqui nas minhas SKU permitidas eu não posso fazer alteração, olha só. Standard A1, V2. Aqui em Storage Account, como ele veio do ARM Template, eu posso fazer algumas alterações, mas eu posso definir isso previamente. Então, qual vai ser o meu location? Vai ser Brasil South. Tudo isso eu posso definir lá no meu ARM Template. Isso aqui é só para vocês terem ideia, visualizarem quais são os tipos de artefatos. Eu estou usando todos os artefatos aqui. Resource Group, atribuição de função, atribuição atribuição de políticas e utilização de ARM Templates. Então vou fazer o meu assign aqui. Só ele vai fazer minha atribuição. Vamos aguardar um pouquinho. E ele finalizou aqui a minha atribuição. Vamos voltar aqui no dashboard. Eu tenho o meu menu inicial, os meus blueprints e tenho aqui as minhas atribuições, meus blueprint assignments. Olha só, ele está qual o meu estado de provisionamento? Ele está em deploy ainda. Vou dar um refresh aqui. Todo esse processo está sendo feito aqui em background. Então vou aguardar um pouquinho, vou dar uma pausa no vídeo. E foi finalizado. Provisionado com sucesso. Atentem para isso aqui. Minha versão 1 do meu blueprint. Beleza? Vamos lá para os meus resource groups. Verificar se tudo que eu atribuí, toda a arquitetura que eu pré-defini anteriormente foi definida. Se o deploy foi feito da forma correta. Já vi aqui que o RG001 foi criado. Vamos ver se ele foi tagueado. Olha só. As minhas tags vieram. Ok. Ótimo. Vamos ver se o meu storage account foi criado. Storage account foi criado em Brasil South. Só Brasil South. Vamos ver a replicação dele, se está local, como eu predefini. Como eu não defini um nome para storage account, ele criou uma default. Aí, ó, replicação. Beleza, então meu ARM template funcionou para a criação da minha storage account. Era um ARM template simples. Então vou voltar aqui no meu resource group. E
fazer uma verificação aqui no meu RBAC. Vou vir aqui no meu RBAC. E ele deve ter uma atribuição de negação de exclusão. Olha só. Essa atribuição de negação de exclusão vem do meu blueprint. Olha só. Então eu não posso fazer exclusão do meu resource group. Então vocês lembram de outra política que eu criei? Eu criei uma política de apenas determinados sizes de máquina virtual serem criados. Eu vou clicar aqui em adicionar, vou tentar criar uma máquina virtual de outro size. Vou criar aqui uma máquina Windows Server. Eu vou adiantar o vídeo para vocês não perderem tempo. Ó, aqui na minha máquina virtual, eu não vou fazer nem tantas validações, mas só para vocês verificarem o seguinte. Aqui no meu size, ó, eu estou por padrão, ele veio o standard DS1 V2. Esse tipo de size não é permitido. Já preenchi aqui alguns outros dados e vou fazer um review e create. Ele vai fazer a validação. Aguardar um pouquinho. E vou clicar em criar minha máquina virtual. No momento do deploy, olha só o que acontece. Ele começou o deploy aqui, mas ele vai dar um erro. Olha só. Ele não permitiu a criação da máquina virtual. Então ele está dizendo aqui, ó, o servidor, por política, não foi permitido criar essa máquina virtual. Deixa eu achar aqui, ó. Por uma política de SKU não permitida. Então eu não consigo criar minha máquina virtual porque eu fiz eu criei uma política pré-definida de apenas máquinas de um determinado tamanho serem criadas nesse meu resource group. Então vamos lá, agora eu vou tentar apagar o meu resource group. Ele não deverá permitir também. Então vou aqui clicar em deletar meu resource group. Tentar deletar. Vamos aguardar aqui. Olha só a falha. Falha ao tentar deletar o seu resource group. Uma política de DNI Assignment foi criada por um blueprint. Vocês estão vendo como o blueprint ele é totalmente todo o processo é padronizado, todo o processo adota uma governança, uma documentação prévia. Você que é arquiteto, quer projetar de uma forma segura. Então eu posso fazer, aqui são amarrações que eu criei simples. Eu vou voltar aqui no meu blueprint e vou fazer o processo vou vir aqui na minha atribuição e vou desatribuir. E ele vai me dar uma mensagem aqui, ó, que tudo que foi criado não vai ser apagado, mas esse bloqueio que eu criei a partir do meu blueprint, do meu deploy, do meu blueprint, ele vai ser removido. Então, a partir de agora, eu posso... Ele está deletando. Vou aguardar aqui um pouquinho. Pronto, a partir de agora, eu posso ir lá no meu resource group e apagá-lo. Vamos aqui no meu resource group.
vou dar uma verificada lá no meu IAM. Olha, todos os recursos eles permanecem. Deixa eu voltar aqui no meu overview, só rapidinho. Ó, as tags permanecem, tudo que foi deployado, tudo que foi implementado permanece. Minhas tags permanecem. Só a remoção de exclusão que vai sumir aqui, ó, no meu DN assignment. Porque são atribuições, ó. Beleza? Então, em teoria, eu posso apagar agora o meu resource group. Aqui. E quando eu apago o meu resource group, todos os recursos internos são apagados juntos. Essa é a dica aí para a prova. Então ele está fazendo o processo aqui de exclusão do meu resource group, mas eu já vou mostrar outras coisinhas aqui para vocês. Vou voltar aqui para o meu blueprint. E olha só, Francisco, eu não quero mais fazer deploy. Eu quero mudar uma política eu quero mudar uma política do meu blueprint. Eu quero definir, eu quero mudar essa atribuição de política aqui de SKU. Então eu venho aqui, eu edito o meu blueprint, vou lá no meu artefato de atribuição de política, que é a da SKU, e vou fazer a alteração aqui, ó, de A1V2 para A2V2, certo? Vou salvar como rascunho, aguardar um pouquinho aqui, até ele salvar. Vai salvar meu blueprint e vou publicar. Em todo momento que eu fizer uma edição do meu blueprint, eu tenho que fazer a publicação para ele ser validado, senão ele fica com um rascunho. Então olha só, ele já detectou que eu tenho uma versão publicada, versão 1.0 já foi publicada. Então vai ser minha versão 2.0. Aí você, dependendo da sua definição de padrões, pode ser 1.1, sei lá, você que vai definir isso. Então, qual foi a alteração que eu tive aqui? Alteração de SKU padrão para A2V2 e eu publico. Tudo documentado, tudo organizadinho, tudo adotando as melhores práticas, padrões organizacionais. E eu posso fazer o meu assign a partir daqui. Então só a última versão 2.0. Vou fazer uma atribuição para vocês verificarem uma coisa bem interessante. Francisco, aquela versão 1.0 se perdeu? Não. Eu tanto posso fazer atribuições da versão 1 quanto da versão 2. Muito massa isso, né, pessoal? Muito massa. Então, a versão 1, que tinha minha SKU pré-definida, tanto quanto minha versão 2.0, que já tem uma outra SKU. Então, tudo documentado, tudo bonitinho aqui, tudo organizado. Vamos voltar aqui no meu dashboard e vou criar uma nova blueprint. Olha só, existem algumas blueprints já, alguns templates de blueprint já pré-definidos aqui embaixo, já em compliance com algumas normas padrão, por exemplo, a ISO 27001.
Então, eu preciso entender da 27001, todos os detalhes. O blueprint ele vai me trazer aqui algumas especificações em compliance com a 27001. Então, olha só, eu tenho 3 blueprints pré-definidos aqui para SQL, para Azure App Service com SQL, para serviços compartilhados e da própria 27001 em si. Então, quando eu clico na 27001, vou atribuir esse blueprint aqui. Vou dar um nome para ele: Blueprint ISO 27001. Vou definir a assinatura. Sempre um blueprint é associado a uma assinatura. E vou aqui para minha tela de artefatos. Olha só o que ele trouxe. Todas as atribuições de política em conformidade com a 27001. Então, ele aqui só adicionou políticas. Então, vamos ver aqui quais foram as políticas. Fazer um deploy de Linux, de VMs Linux com o agente do Log Analytics. Então, tudo isso é em conformidade. VMs Windows, SKUs pré-definidas. Então, tudo isso aqui é em compliance com a 27001. Mas eu não tenho apenas definições de normas. Eu tenho algumas outras padronizações. Por exemplo, todo Network Security Group ele pode ser associado a uma VNet, a uma subnet. Então eu posso pré-definir isso também. Eu tenho um blueprint aqui já pré-definido de Basic Networking. E o que é que ele faz? Dá aqui um nome para ele. Ele configura Virtual Networks com subnets e o Network Security Group. Aqui no meu artefato, deixa eu associar aqui a assinatura. Aqui nos meus artefatos, ele já traz as pré-definições. O NSG já pré-definido aqui através de um ARM template. São pré-definições de ARM template. Entendeu? Porque isso aqui porque o blueprint é mais granular. Ele é mais granular do que a policy. Tudo isso eu podia fazer em outros locais do Azure. Mas só que eu tinha que ir lá em políticas, ir lá fazer um deploy de ARM template. Não. Aqui no blueprint eu faço tudo centralizado. Aqui minha VNet subnet. Posso editar o artefato. Posso vir aqui no meu JSON e fazer a alteração que eu quiser. Então, com blueprints pré-definidos. Aqui tem vários outros, vocês podem dar uma olhada depois. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria falar sobre blueprints. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu mostrei a fundo todas as funcionalidades do blueprint, do Azure Blueprints. Parece um trava-língua. Por hoje é só, pessoal. Até um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.